Muito bem, vamos agora continuar falando sobre este assunto aí na sua tela. Os elementos coerência e coesão. Coerência e coesão foi assunto da primeira questão e será assunto também da questão número 2. Vamos a ela. Leia o trecho abaixo. E esfregava os olhos para que ficassem vermelhos. Ainda não tinha olheiras, mas elas viriam com o tempo. Ela seria amarga e agressiva, a pálida filha de um lar desfeito. Um pouco de pó de arroz talvez ajudasse. Os termos sublinhados, que é o elas e o ela, referem-se respectivamente a. Vem aqui. Você tem 4 alternativas, toda a questão da banca Colune é de ABCD e não de ABCDE, e aí vamos fazer aquele combinado. Coloque a questão na tela, leia de novo o enunciado, a pessoa não entendi, demore o tempo que for preciso. Leia o enunciado e tente resolver. Na tela. Muito bem. Espero que você tenha feito o que eu pedi. Então vamos rever. Os termos destacados são pronomes pessoais do caso reto. Bom, eu disse a vocês, na aula anterior, que nós não temos que saber tanto conceito de cor. Mas um dia você decorou os tais pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tinha o oblíquo também. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Eu só sei até aí. Eu nem que dou aula, imagina você. Mas eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são aqueles pronomes que a gente usa para conjugar o verbo. Eu ando, tu andas, ele anda. Nós andamos, vós andais, eles andam. Então, eles são pronomes do caso reto. A questão pediu isso? Não. Mas implicitamente está sendo cobrado. Os pronomes do caso reto, eles são aqueles que funcionam como sujeito das orações. Por exemplo, elas estarão conosco na próxima semana. Estarão é um verbo que está no plural, porque o sujeito elas está no plural. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou elas, são pronomes do caso reto, sujeito de oração. Continuando. Os pronomes, como a gente disse na aula anterior, são usados como elementos coesivos, para que se evitem repetições. Então, gente, a coesão textual, eu te falei na aula 1, é aquele mecanismo que a gente usa de conhecimento gramatical para que as coisas que a gente escrevam possam, ao final, fazer sentido, serem coerentes. Não tem a questão da coerência e da coesão? É isso. Então, nós vimos na questão número 1 que o que, quando é pronome relativo, ele retoma um substantivo da oração anterior. E aí eu estou te mostrando uma questão que está cobrando pronome de novo. Por isso que no colégio, por isso que nos cursos preparatórios se estuda pronome, para ele ser cobrado dessa maneira. De repente, você nunca fez uma questão desse tipo no seu colégio, mas você está ensaiando para fazer a prova. Então, lá na tela. Continuando. Os pronomes substituem nomes, ou seja, substantivos, e devem concordar em gênero e número com eles. A pessoa já até ouviu falar disso, mas eu nunca soube muito bem o que é gênero e número. Gênero é masculino e feminino. E número é singular e plural. Então, quando eu falo assim, ele é meu amigo, esse ele não pode retomar a Maria, senão seria ela. Ele tem que concordar com o que ele retoma. Por exemplo, quando eu falo assim, elas são minhas amigas, elas não é o Wagner e o Sormani. Elas são 2 meninas, eles são 2 meninos. É isso. Então, por que eu estou te dizendo? Vamos lá na tela? Lá eu tenho primeiro o elas. A letra A tem a palavra olheiras. A letra B tem a palavra filha. A e C tem olheiras e B e D tem filha. Só pelo que eu te disse, a palavra elas, se ela tem que concordar com o termo que ela retoma, o que é que ela não pode retomar? Vamos lá na tela? Ela não pode retomar filha. Elas é plural, filha é singular.
já eliminei a letra B e a letra D. Claro que você não fez essa questão assim. Você fez pelo sentido. Não foi? Tá bom. Vamos lá na tela. O segundo pronome destacado é o ela. Ela é singular. Olheiras é plural. Então, o ela não pode retomar olheiras. Vamos lá na tela? Acertou a questão quem marcou a letra C. Se o elas é plural, só pode retomar olheiras. E se o ela é singular, só pode retomar filha. O que está na sequência, olheiras e filha, é o que está na letra C. Eu sei que você não fez assim, mas nós estamos revendo o conteúdo. Se você pegar o conteúdo, olha lá. Esfregava os olhos para que ficassem vermelhos. Ainda não tinha olheiras, mas elas, as olheiras, viriam com o tempo. Ela quem? Essa pessoa que esfregava os olhos seria amarga e agressiva, a pálida filha de um lar desfeito. Então, isso é uma questão de gramática, sim. Porque o aluno vira e fala assim, eu não sei para que o professor do português do colégio fica dando gramática. Isso não cai. Cai, mas é pior, porque cai de um jeito que você, se não for avisado, nem vai desconfiar. Você acertou a questão 2? Acertou? Que legal. Agora, se você não acertou, você já tem aí uma informação do que é esse tipo de assunto. Ainda sobre coerência e coesão, né, porque cada questão segue um assunto, nós estamos falando de quê? De coerência e de coesão. Então, olha aí, na sua tela, mais uma vez, você tem aí, ó, em relação à língua, nós temos que olhar a coerência e a coesão. Toda questão que nós começarmos, nós vamos passar para vocês qual é o assunto que essa questão está revendo, tá? Então, agora é hora de nós pegarmos a questão de número 3, na sua tela. Leia esta frase. Se for realmente importante, se mudar tudo, se anular nossos argumentos, teremos de revisar nossa opinião e faremos isso. A palavra isso evita a repetição de informação relativa a. Eles não te falaram o que é a palavra isso. Falaram? Não falaram. Se eles não te falaram o que é a palavra isso, implicitamente, talvez você tenha que saber. De repente, pelo sentido, você vai saber. Então, vamos fazer aquele teste? Põe a questão 3 na tela, pause e resolva. O tempo que você gastou é o tempo que você gastou. Não deixe o vídeo correr sem ter feito a questão. Vamos lá na tela? Revendo. O termo isso, gramaticalmente, se chama pronome demonstrativo. Quando eu falo, por exemplo, estes óculos são meus, estes, eu estou apontando para um objeto. O que é isso que você tem na sua mão? Eu estou apontando para um objeto que está com você. Olha, aquela porta no fundo do estúdio está fechada. Então, o este, o esta, o aquele, o aquela, o isso e o isto são pronomes demonstrativos. O que a gente já falou de pronomes? Pronomes são colocados em função de um substantivo. Vamos lá na tela? Pronomes são elementos coesivos usados para evitar a repetição de termos já apresentados anteriormente. Só você se lembrar da questão 1. Lá na questão 1, a gente começou com o pronome que é um pronome relativo quando ele volta e retoma um substantivo. Na questão 2, tinha o elas, que é um pronome pessoal do caso reto, que também retomou as olheiras e também retomou as filhas. Está vendo? Pronome retoma nome. Essas questões do Colune, que falam de coesão textual, são, na verdade, questões que envolvem pronome. Então, quando você estudar no seu livro do colégio, na sua apostila, numa aula de português que você fez,
É por isso que tem lá o item pronome. Para depois você fazer desse jeito que nós estamos mostrando para você aqui. Isso é um pronome neutro, não tem gênero nem número. Por exemplo, quando eu falo ela, é feminino e singular. Quando eu falo ele, é masculino e singular. Quando eu falo essa, é feminino e singular. Quando eu falo esses, é masculino e plural. Mas não existe isso e issa. Não existe issos. Então, ele não tem flexão. Lembra que eu falei que todo pronome retoma um termo e tem que concordar com ele? O isso não tem jeito de você descobrir. Isso retoma a palavra masculina ou feminina? Não tem gênero. Isso retoma a palavra singular ou plural? Não tem número. Normalmente, se ele não tem gênero, ele não retoma a palavra. Ele retoma uma ideia ou uma oração inteira. Então vejam, se for realmente importante, se mudar tudo, se anular argumentos, teremos de revisar a nossa opinião e faremos isso. Isso o quê? Anulação de argumentos, a importância de algo, a mudança de tudo ou a revisão de opinião. Acertou a questão quem marcou a letra D de dado. Porque olha lá, se mudar tudo, a primeira coisa que ele falou, se anular os nossos argumentos, a segunda coisa que ele falou, nós teremos de revisar a nossa opinião. E nós faremos isso. O que nós faremos é a nossa atitude. A nossa atitude é de revisar a opinião. A nossa atitude não é de mudar tudo. Tudo vai mudar por si mesmo. A nossa atitude não é de anular nossos argumentos. Só vou anular se precisar. E eu vou anular se precisar, se houver o quê? Uma mudança. E para mudar, eu tenho que rever os meus conceitos. Então, essa questão é uma mistura de coesão, porque o pronome é sempre um elemento coesivo, e além dessa mistura de coesão, tem a ver com sentido também, tem a ver com a coerência das ideias. Tá bom? Dei a vocês até agora 3 exemplos de coesão e coerência para você estudar e para você até buscar em outras fontes, na própria internet, questões que usem o pronome não para classificar o pronome, mas as questões que usam o pronome para você saber, ele retoma que palavra, ele se refere a que palavra, ele está sendo usado para não repetir que termo. Então você já tem um caminho para buscar, porque a próxima questão que a gente for fazer é de um outro tema, é uma questão de um outro assunto. Então, vamos a ela.